um bom dia para vocês. Venho aqui trazer mais um vídeo hoje. Há muito tempo que eu não tenho gravado, porque meu celular ficou ruim e eu tive que esperar, né, comprar outro, mas o Papai do Céu me abençoou e eu consegui comprar outro. E agora estou trazendo outro vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar como fazer uma margarina caseira, ou você pode fazer com manteiga, né? Temos aqui um queijo, um limão, 2 ovos, 2 batatas e o azeite. Mas primeiro eu vou trazer a palavra e depois eu vou estar ensinando vocês a fazer essa margarina, que vai ser uma delícia para nós e para os nossos filhos. Já de volta agora de óculos, né? Porque para ler para mim sem óculos não dá, e eu tenho que andar de óculos direto. Mas a palavra que eu trago hoje se encontra em Atos 2, que essa passagem é muito polêmica às vezes, porque falar em línguas ou não falar em línguas, uns acredita que é falar em línguas estranhas, né? O que significa mesmo essa passagem de Atos 2? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te peço que fala conosco através da tua palavra, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor, nos preparando para o teu reino, nos dando sabedoria, entendimento na tua palavra ao lermos, porque só com a ajuda do teu Espírito Santo é que nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco, meu Pai. Perdoa nossos pecados e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Então aqui em Atos 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, né? Que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aí aqui no 5 diz assim: o dom de língua. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então ali tinha pessoas de todos os lugares. E eles vinham e estavam morando ali, né? Em Jerusalém. E apareceu ali o Espírito Santo. Desceu ali sobre aqueles homens que estavam ali. Eles estavam reunidos. Eles estavam ali unidos em união. E o Espírito Santo desceu ali. Então, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então eles ali ouviam falar na sua própria língua. Quer dizer, língua. Eu estou no Brasil, eu falo português. Quem está lá na Itália vai falar o quê? Né? Italiano. Então, se o de lá vir falar comigo e Deus me concedeu o Espírito Santo, eu vou entender o que ele está falando. Se eu falar para ele, ele também vai entender o que eu estou falando, através do Espírito Santo. Deus nos concede esse poder, para que a gente possa discernir, né? Então, eles estavam ali falando na sua própria língua, na língua materna de cada lugar. Olha o que diz aqui no versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus? Todos esses que aí estão falando, eles eram galileus, eles eram da Galileia, no caso, né?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então eles falavam na língua de cada um daqueles que estavam ali naquele lugar. Olha que maravilha, olha que bênção. Queridos, quando nós somos batizados, Jesus diz assim, o pastor, quando nos batiza, ele nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós já somos batizados, quando a gente sai da água, já somos batizados com o Espírito Santo. E como que diz assim, você tem que se batizar no Espírito Santo para receber o dom do Espírito Santo? Por favor, queridos, vamos acordar, vamos pedir sabedoria a Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos pedir sabedoria para entendermos. O inimigo está aí, tentando levar nossas almas para a perdição. E nós temos que vigiar muito. Temos que pedir sabedoria a Deus, porque só através dele nós vamos entender o que ele quer falar conosco. Então eles falavam ali na própria língua materna. Olha de onde eram aquelas pessoas. Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então eles ouviam falar na própria língua, não era língua estranha ninguém entende. Você entende língua estranha, o que o outro está falando? Não, meus queridos. Aqueles entendiam o que o outro estava falando com ele, o que os discípulos estavam falando com eles. Eles estavam entendendo na própria língua deles. É isso que a palavra aqui está dizendo, não está falando de línguas estranhas, não. Vamos tomar cuidado, porque por causa de interpretar as palavras de Deus errôneas, nós podemos nos perder. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Atos 2, eles falavam em línguas. Não eram línguas estranhas. A gente não sabe quem é que está lá falando línguas estranhas. Por favor, vamos acordar. Vamos pedir sabedoria a Deus, entendimento. Então eles falavam na própria língua daquele pessoal. Os apóstolos, eles conseguiam falar através do Espírito Santo, né? Mas eles viviam em união. Eles estavam ali unidos. Eles viviam repartindo pão de casa em casa. Não é isso que eles faziam? Não tinha contenda no meio deles. Eles estavam ali unidos, buscando a Deus. Louvavam, cantavam hinos de louvores, adoração. Hoje até a música está deturpada. Tem música aí que diz que é adoração a Deus. Aonde que é adoração a Deus? A gente conhece a música de adoração a Deus, meus queridos. Deus não aceita qualquer balbuzeira, não. Entendeu? Então, aqui no 11 diz, tanto os judeus como os presólitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? O que quer isso dizer? Eles ficaram ali admirados. O que está acontecendo? Por que ele está entendendo a minha língua e eu estou entendendo a língua dele? Por quê? Então eles ficaram atônitos, ficaram sem entender. Porque antes disso eles não entendiam uma língua do outro. Alguém tinha que interpretar. A palavra diz que hoje, se alguém falar em língua, que o outro tem que interpretar, tem que ter intérprete na igreja. Se não tiver intérprete, não edifica a igreja. Entendeu? Tem que ter intérprete. Diz que é melhor falar um monte de palavra normal, natural, de que falar em uma palavra em língua. Porque não edifica a igreja. Se alguém falar em língua, eu não entendo o que a pessoa está falando. A não ser que Deus me dê o poder para que eu venha entender. Agora é mistério de Deus. Por acaso Deus falava em mistério com Moisés? Deus falava mistério com Abraão, com Isaac? Deus falava em mistério?
Jesus, quando veio, a Bíblia relata em algum lugar que Jesus falava em mistério. Eu não acredito porque eu já li a Bíblia 3 vezes e não vejo isso. Deus não falava em mistério. Abraão não falava em mistério. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com essas línguas aí misteriosas. Temos que tomar muito cuidado. Aqui, Eventos Finais, da autora Ellen G. White. Ela fala assim, ó, o falso falar em línguas, o fanatismo, a falsa excitação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. Esforçam-se por isso e chegam a uma excitação dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz arrobo do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. A mais proveitosa reunião para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Então é isso que nós temos que fazer. Ser humilde, buscar aprender de Cristo a cada dia dentro da palavra dele. Dentro da palavra. Mas nós temos que ler. Nós temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo. Porque sem ler a gente não vai entender não. De jeito nenhum. Entendeu? Nós temos que pedir sabedoria a Deus, entendimento, pedir alguém que tenha mais experiência para nos explicar. Entendeu? Para que nós possamos realmente ter o dom de línguas, interpretar a língua que seja falada por outra pessoa, né? Por outra pessoa de outro país. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para que quando alguém chegar falando em outra língua de outro país, nós possamos entender. É isso que está falando aqui. Língua de outro país, língua materna do próprio lugar. Não quer dizer línguas estranhas não, meus queridos. Tá? Não é isso que está dizendo aqui não. Eu contei aqui mais ou menos, acho que teve 16 ou 18 lugares, acho que foi 16 lugares. Ó, partos, medos, elomitas, os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigília, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Então eles ouviram ali falar na língua deles, não em línguas estranhas. Línguas estranhas a gente não sabe nem o que significa esse negócio de língua estranha, pelo amor de Deus. Vamos acordar para a vida. Vamos acordar e pedir sabedoria a Deus para entender a palavra dele. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje. E que nós possamos estar comendo a palavra de Deus, pedindo sabedoria para entender. Agora vamos falar com Deus e já vamos continuar com a nossa margarina. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, te peço que toma a nossa vida nas tuas mãos e abra a nossa mente e o nosso entendimento para que realmente possamos entender a tua palavra. Porque sozinho nós não vamos conseguir, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então o que você vai fazer? Você vai pegar 2 ovos, cozinhar 2 ovos. Você vai cozinhar 2 batatas. Deixa eu botar mais uma música aqui. 2 batatas. Você vai pegar
2 colheres de azeite. Se você quiser mais, aí fica a seu critério. Queijo. Vai pegar queijo, você bota umas 2 fatias de queijo. Porque para seu filho comer, né? E um limão, né? Coloque também uma cebola e alho, se você quiser, orégano, tempero que você quiser. Pode colocar um tempero natural, não tem problema. Eu uso também isso aqui, ó, açafrão, né? Ele diz que é o melhor alimento. Dr. Laí Ribeiro fala. Vocês podem procurar o vídeo de Dr. Laí Ribeiro aí, que vocês vão encontrar coisas maravilhosas que ele fala. E isso aqui é açafrão. Isso aqui ele falou que é o melhor alimento, primeiro alimento. Então, eu coloco isso aqui também no meu, mas fica ao critério de cada um, né? Então, depois dos ovos cozidos, batata, você corta tudo picadinho, joga no liquidificador, joga um suco de um limão, né? E o meu já tá aqui, eu só vou bater, né? Eu já tenho essa vasilhinha aqui, que às vezes eu compro coisas assim no supermercado, né? E aí eu já guardo, que é pra mim tá colocando essas coisas. E já pronto aqui, eu vou estar colocando essa margarina. Aqui, olha, como ela ficou, ó. Você coloca 2 colheres de óleo, se quiser, óleo não, azeite. Se quiser colocar mais, você coloca, tá? E coloca sal ao seu gosto. Esse aqui é a minha manteiga mais natural ou margarina. Com minha margarina ou minha manteiguinha aqui já, ó, natural. Eu vou tomar agora um chá que eu posso comer, ó, tranquilo, ó. Bora comer? Entendeu? Olha que delícia. Eu tomo chá de abacideira, que eu não gosto de tomar cevada, porque aqui a gente toma cevada, mas aí eu não tomo cevada. Eu gosto de chá de abacideira, que acalma. Que delícia, ó. Um pãozinho bem quentinho com essa manteiguinha aqui, ó. Natural. Olha que delícia. Até o próximo vídeo. Falando de boca cheia. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostaram. Espero que vocês dêem um joinha. Eu falei que eu ia vir com meu cabelo liso depois no outro vídeo, não foi? Só que eu demorei tanto de gravar, mas eu dei uma escova progressiva no meu cabelo. E eu gostei muito. Ficou legal. Só que eu não gosto do meu cabelo liso demais. Então deixo ele assim meio cacheado. É assim que eu gosto. Como tá frio, eu não posso estar levantando cedo assim, tá molhando o cabelo, é horrível, cabelo cacheado. Então preferi nesse inverno deixar ele assim, um pouco liso. Esse é o meu vídeo de hoje, que eu estou deixando pra vocês. Até o próximo, tá? E que vocês façam essa manteiga ou essa margarina e que vocês se sintam felizes aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa aí seu joinha, assista o meu vídeo, tá? E que Deus abençoe a nós todos.